Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje nosso tema é Não Discuta. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem. Quem me conhece sabe que não tenho o hábito de discutir, seja sobre o que for, com quem for. Mas nem sempre foi assim. No passado, eu me considerava um exímio debatedor e por muitas e muitas vezes debati exaustivamente com diversas pessoas sobre diversos assuntos. Contudo, em algum momento, eu percebi que isso era inútil, que no fundo era apenas vaidade e que não valia a pena insistir em qualquer tipo de debate, discussão, etc. Eu vou contar aqui para vocês resumidamente como eu cheguei a esta conclusão, ok? Bem, eu uso a internet para estudar sobre espiritualidade desde 2001, portanto, há 19 anos. E nessa trajetória eu conheci muitas pessoas, conheci muitos estudiosos, conheci muita gente boa, mas também colecionei algumas inimizades, não é? E isso ficou bastante evidente ali mais ou menos entre 2006 e 2007, quando eu comecei a participar mais diretamente da administração de alguns grupos sobre espiritismo no Orkut, saudoso Orkut. Eu até hoje sinto muita falta dessa plataforma, acho que foi a melhor que existiu para podermos estudar online. É uma pena que ela deixou de existir. Bem, e eu entrei de corpo e alma nessas comunidades e ajudei algumas dessas comunidades a se estruturarem. Então, eu gastava muito tempo organizando tópicos, pesquisando conteúdos, trocando ideia com muita gente, mas também debatendo com muita gente. Debates que muitas vezes se tornavam acirrados, verdadeiras disputas, não é? E eu passei alguns anos fazendo isso. Não foram alguns meses, foram alguns anos. E havia um senhor estudioso também da doutrina espírita e nós debatíamos quase todo santo dia. Era uma coisa tão frequente e tão comum que muitas vezes eu ia trabalhar pensando na resposta que eu daria a ele quando chegasse do serviço. E acredito que ele também fazia algo semelhante. Nós debatíamos o dia inteiro, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Provavelmente fizemos isso aí durante 3, 4 anos, quase todo santo dia. Se tornou uma rotina. Ele era um grande estudioso da doutrina espírita, mas tinha uma visão completamente diferente da minha sobre muitos aspectos. Então a gente ficava debatendo o tempo todo, e hoje eu sei que o objetivo não era provar quem estava certo, mas quem sabia mais, não é? Pois bem, um belo dia eu fiz um comentário, fui trabalhar e enquanto estava trabalhando pensava, né? O que será que ele vai me responder? Cheguei em casa, liguei o computador, naquela época não se usava smartphone, pelo menos não com tanta frequência, e não vi a resposta dele. Esperei no dia seguinte, nada. Esperei mais um tempo, nada. De repente entrei no perfil desse senhor, levei um susto, um grande susto. Se você é dessa época, você deve se lembrar disso. Quando alguém falecia, os familiares iam até o perfil da pessoa e escreviam uma mensagem dizendo que a pessoa havia falecido. E foi justamente o que eu vi. Os familiares haviam escrito uma mensagem dizendo que ele havia desencarnado. Simplesmente assim, de uma hora para outra,
foi para a próxima morada. Aquilo foi um baque, foi um choque, porque ao mesmo tempo em que eu tinha para com ele uma inimizade muito grande, porque nós estávamos nessa disputa de quem sabia mais, ele no fundo foi um grande incentivador para que eu estudasse, até para que os nossos debates pudessem estar sempre em alto nível. Então eu tinha que ler muito, eu tinha que estudar muito, e assim a gente ia sempre fazendo esses debates. E naquele momento foi um choque, porque o meu grande debatedor havia desencarnado. A vida tem disso, né? Repentinamente muda o cenário, mudam as peças do jogo. E eu confesso a vocês que durante algum tempo eu permaneci meio deprimido. Aquilo acabou perdendo a graça, né? Aquele entusiasmo que eu tinha, a ponto de chegar do serviço, muitas vezes nem tirar o uniforme, já ligar o computador para ver o que estava acontecendo, quais tópicos foram criados, o que o pessoal estava debatendo. Aquilo foi se esfriando. E coincidiu esse período com a expansão do Facebook no Brasil. Então as pessoas pararam de participar do Orkut e gradativamente foram migrando para o Facebook. Então aquelas comunidades que muitas vezes tinham 20, 30 tópicos novos por dia, que prendia a nossa atenção ali horas e horas lendo, pesquisando, trocando ideia com as pessoas, aquilo foi diminuindo, diminuindo. Aí eu lembro que chegou um período em que às vezes se passava uma semana e ninguém colocava um tópico, ninguém fazia um comentário. E aí veio o segundo baque. De repente, o Google, que era o proprietário do Orkut, divulga que simplesmente iria excluir a plataforma, que ela deixaria de existir. E aquilo para mim foi uma tristeza muito grande, porque não apenas eu, como muitas pessoas, né, se esforçaram muito durante anos para criar comunidades bem formatadas, com conteúdo bacana. Então, era como se um pedaço da nossa vida fosse apagado. E aquilo foi muito doloroso para mim. E, infelizmente, isso se concretizou, não é? Quando o Google tira o Orkut do ar e depois simplesmente apaga a comunidade, era como se um pedaço da minha história tivesse sumido. Um pedaço, repito, que eu dediquei anos para edificar na internet. Então, depois dessas duas experiências, eu comecei a refletir sobre a inutilidade da discussão, da inutilidade do debate. Quantas e quantas horas, quantos e quantos dias, semana após semana, mês após mês, ano após ano, eu me dediquei à produção daqueles conteúdos que foram varridos da internet. Apenas eu e as pessoas que estavam naquele momento é que se lembram disso. Não há nem mais registro, simplesmente foi apagado. E aí eu comecei a me questionar, valeu a pena? Valia a pena aqueles debates intermináveis em que um queria enfiar a verdade na goela do outro? No fundo, não era apenas vaidade, não era apenas arrogância, prepotência, desejo de aparecer, desejo de ser aquele que sabe mais? Então, desde esse fato, eu comecei a trabalhar em mim uma postura de negar fogo, negar tiroteio, negar combate. Isto é, eu faço todo o possível para me afastar de qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de debate. A cereja do bolo desse processo veio mais ou menos uns 3 anos atrás, quando um senhor que é médium há mais de 50 anos me disse assim: filho, quem quer discutir não quer aprender, e quem quer aprender não quer discutir. E aquilo fez muito sentido para mim. De fato, se eu quero aprender, então eu não quero debater, eu não quero discutir, eu quero ouvir, eu quero absorver. E então eu decidi fazer todo o possível, me esforçar de corpo e alma para fugir de qualquer tipo de debate. Lá no canal Voz Espiritualista, quem acompanhava lá deve se lembrar, eu recebia muitos comentários, recebi inclusive muitas críticas, nunca me opus à crítica, mas quando eu via que a pessoa queria debater,
quando queria levar para o campo da polêmica, quando queria levar para debate, eu simplesmente freava. Porque eu tive experiências dolorosas no passado que me ensinaram a inutilidade disso. A mesma coisa tenho feito aqui no canal Umbanda Simples. As pessoas têm liberdade para concordar ou não com as minhas ideias. Eu não rejeito nenhum comentário, a menos que ele seja desrespeitoso, ofensivo, etc. E se a pessoa quer ir para o campo do debate, eu simplesmente paro. Eu não sinto mais aquela ânsia que eu sentia de querer esfregar a minha certeza na cara dos outros. E era justamente sobre isso que eu queria falar aqui hoje. Esse processo não é fácil e às vezes eu caio na tentação, mas de modo geral eu consigo resistir muito bem a isso. Quem é meu amigo no Facebook pode ver que eu não coloco nada que seja porcaria no meu Facebook. Eu tenho todo um cuidado para que a minha página seja uma página de conteúdo. Eu não discuto sobre política, eu não discuto sobre religião, eu não discuto sobre futebol, eu não discuto sobre economia. Essas coisas simplesmente não fazem parte da minha rotina. E não quero dizer que sejam ruins, não. Eu quero dizer que, diferentemente do que é a tendência do momento, em que as pessoas usam as redes sociais para protestar, para brigar, para querer mostrar para quem está certo, eu fujo disso. E aconselho a todos que querem seguir no caminho da espiritualidade que façam o mesmo. Eu fiz 2 faculdades, presenciei muitos debates acadêmicos e digo a vocês, eu nunca presenciei um único debate acadêmico útil. Um único debate cujo objetivo fosse o conhecimento. Todo debate acadêmico que eu vi tinha a mesma finalidade de qualquer debate sobre qualquer assunto em qualquer lugar. Provar quem tem razão. E muitas vezes a pessoa que é a vencedora, entre aspas, do debate não é aquela que está com a verdade, mas muitas vezes aquele que argumentou melhor, ou aquele que gritou mais alto, aquele que conseguiu arregimentar mais pessoas para sua versão da história. Então, eu tenho comigo e repito, toda forma de discussão é inútil, todo debate é inútil, seja sobre religião, política, futebol, ciência, filosofia. Quem quer aprender não quer discutir. Se a pessoa quer discutir é porque ela não quer aprender. E uma coisa que a vida me ensinou é que quanto mais inseguro é a pessoa da sua verdade, mais ela quer estar em briga, mais ela quer estar no meio de furdunço, mais ela quer gritar para todo mundo, porque ela não tem certeza. As pessoas que têm certeza das suas convicções, elas não têm necessidade de entrar em debate. Elas não querem provar nada para ninguém. Elas querem simplesmente viver as suas vidas, fazer o possível para deixar as suas contribuições. E é isso que eu recomendo, principalmente para quem está chegando agora na Umbanda. É muito comum as pessoas se empolgarem e muitas vezes leva discussões para os almoços de família, quer provar para aquele tio evangélico que ele está errado, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Exu não é o diabo, e muitas vezes se torna uma pessoa não grata, porque se torna um chato, porque fica discutindo assuntos fora de hora com pessoas que não se interessam, transformando aquilo em verdadeiros debates e transformando, por exemplo, um almoço de família que deveria ser um momento de encontro e fraternidade entre as pessoas daquela família, num espaço e num momento chato, insuportável. Todo mundo tem um chato na família, alguém que quer discutir sobre tudo quanto é tipo de assunto, e é fácil perceber que essa pessoa se torna um inconveniente, né? Então, que não sejamos nós essa pessoa. Essa é a minha sugestão. Tanto quanto possível, evite a todo custo debate, discussão. Não quero dizer que você não possa ter a sua opinião. Eu tenho opiniões muito firmes que eu coloco aqui no canal. E não quero dizer que você deva se furtar à crítica ou que você não possa expor a sua opinião. O que eu não acho proveitoso é a discussão, é o debate, é o confronto, porque no fundo isto é simplesmente vaidade. Eu vou parando por aqui. Um abraço a todos.